Às vezes, os melhores contratos são aqueles que o coração reescreve. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O som estridente do alarme perfurou a névoa alcoólica que envolvia a mente de Marcelo Novaes. Ele gemeu, enterrando o rosto no travesseiro de seda italiana, tentando bloquear a luz do sol que invadia seu apartamento de cobertura através das enormes janelas de vidro. "Merda", murmurou, sua voz rouca ecoando no quarto bagunçado. Garrafas vazias de uísque importado decoravam a mesa de centro, e uma lingerie vermelha jogada no chão denunciava os excessos da noite anterior. Marcelo tinha 28 anos. Cabelos castanhos sempre perfeitamente penteados, olhos verdes que conquistavam qualquer mulher e uma conta bancária que permitia todos os seus caprichos. Filho único de Roberto Novaes, dono da Novaes Holdings, um império de construção civil e investimentos que valia bilhões. Marcelo nunca precisou se preocupar com responsabilidades. Sua rotina era simples: acordar tarde, aparecer no escritório por algumas horas para manter as aparências e depois mergulhar na vida noturna de São Paulo. Baladas exclusivas, carros importados, mulheres diferentes a cada semana. Era assim que Marcelo definia sucesso. O celular tocou novamente. Desta vez, ele reconheceu o toque personalizado. Era Mariana, sua secretária. "Oi, Mari", atendeu ainda com os olhos fechados. "Bom dia, Sr. Marcelo." A voz suave e profissional de Mariana soou do outro lado da linha. "Seu pai está esperando pelo senhor na sala de reuniões há 40 minutos. Ele pediu para eu lembrá-lo de que hoje é a apresentação dos resultados trimestrais." Marcelo suspirou pesadamente. Roberto Novaes era um homem rígido que construiu seu império do zero e não tolerava atrasos ou irresponsabilidades, mesmo vindas do próprio filho. "Fala para ele que eu já estou a caminho", mentiu Marcelo, ainda deitado. "Senhor, com todo respeito, o senhor Roberto parece diferente hoje, mais sério que o normal. Talvez seja melhor se apressar." Havia algo na voz de Mariana que fez Marcelo abrir os olhos. Em 2 anos trabalhando como sua secretária, ela raramente demonstrava preocupação tão evidente. "Tá bem, Mari. Chego em 1 hora." 45 minutos depois, Marcelo entrava no edifício espelhado da Novaes Holdings, no coração da cidade. Seu terno estava impecável, mas os óculos escuros não conseguiam esconder completamente os olhos vermelhos da ressaca. Mariana estava em sua mesa, como sempre, organizando documentos com a eficiência que a tornava indispensável. Aos 25 anos, ela era o oposto completo de Marcelo. Responsável, dedicada e incrivelmente competente. Seus cabelos castanhos estavam sempre presos de forma elegante, e seus olhos transmitiam uma seriedade que contrastava com sua beleza natural. "Bom dia, Sr. Marcelo", disse ela, levantando-se educadamente. "Seu pai está na sala de reuniões principal. Ele cancelou todas as outras reuniões da manhã." "Cancelou? Isso não é normal." Marcelo franziu a testa. Roberto Novaes era conhecido por manter uma agenda apertada, com reuniões consecutivas do amanhecer ao anoitecer. "Não, senhor, não é", concordou Mariana, seus olhos revelando uma preocupação que ela tentava esconder. Marcelo caminhou pelos corredores de mármore até a sala de reuniões principal. Através das paredes de vidro, viu seu pai sentado sozinho na imensa mesa oval. Roberto Novaes, aos 58 anos, ainda era um homem imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e uma postura que comandava respeito. Mas havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que Marcelo nunca havia visto antes. "Pai", disse Marcelo entrando na sala. "Desculpa o atraso, eu estava..." "Senta", Roberto interrompeu, sua voz mais grave que o normal. Marcelo obedeceu, sentindo uma tensão incomum no ar. Seu pai sempre fora direto, mas nunca assim tão sombrio. "Marcelo, nós precisamos conversar, sério desta vez." "Pai, se é sobre ontem à noite, eu posso explicar." "Não é sobre ontem à noite." Roberto ergueu a mão silenciando o filho.
É sobre todos os dias da sua vida nos últimos 10 anos. Marcelo engoliu em seco. Ele conhecia esse tom. Seu pai estava prestes a dar um sermão épico sobre responsabilidade. Você tem 28 anos, Marcelo. Quando eu tinha sua idade, já havia construído metade desta empresa. Trabalhava 16 horas por dia. Sacrifiquei tudo para garantir que você tivesse uma vida melhor que a minha. Pai, eu sei que você... Deixa eu terminar. Roberto se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a movimentada avenida. Ontem eu fui ao médico. Algo no tom da voz de seu pai fez Marcelo parar de se mexer na cadeira. Os exames revelaram algumas complicações. Nada que me mate amanhã, mas me fizeram pensar sobre o futuro. Sobre o que acontecerá com tudo isso. Roberto gesticulou, abrangendo não apenas a sala, mas todo o império que havia construído. Quando eu não estiver mais aqui. O coração de Marcelo disparou. Pai, você está bem? Que tipo de complicações? Estou bem por enquanto, mas a realidade é que não vou viver para sempre e você não. Está preparado para assumir nada disso. Roberto se virou encarando o filho diretamente. Você bebe demais, festa demais, muda de mulher como se fossem roupas. Não conhece nem 20% dos nossos negócios. E quando aparece aqui, é só para cumprir tabela. Marcelo sentiu o sangue subir ao rosto. Pai, isso não é justo. Eu trabalho aqui, Você brinca de trabalhar aqui. Roberto voltou à mesa, apoiando as mãos sobre o tampo de vidro. E eu deixei isso acontecer porque sempre pensei que você amadureceria naturalmente. Mas já são 10 anos, Marcelo. 10 anos de irresponsabilidade. O silêncio pesado tomou conta da sala. Marcelo podia ouvir apenas o tic-tac do relógio de parede e o som distante do trânsito. O que você quer de mim, pai? Perguntou finalmente. Roberto suspirou profundamente antes de responder. Eu quero que você prove que pode ser o homem que eu sempre esperei que você se tornasse. Como? Mudando. Completamente. Acabaram-se. As festas, acabaram-se as bebedeiras, acabaram-se as mulheres diferentes toda semana. Você vai se casar, vai constituir uma família, vai aprender este negócio de verdade. Marcelo riu, mas era uma risada nervosa. Pai, você não pode estar falando sério. Casar com quem? Com quem você quiser, mas tem que ser sério, tem que ser real. Eu quero ver você casado, estabelecido, assumindo responsabilidades de verdade. E se eu não quiser? Os olhos de Roberto brilharam com uma determinação que Marcelo conhecia bem. Era a mesma expressão que seu pai tinha quando fechava negócios de milhões. Então você não herdará absolutamente nada. Nem a empresa, nem os investimentos, nem o apartamento onde você mora. Nada. O mundo de Marcelo pareceu girar. Você não pode fazer isso. Posso e vou, já conversei com os advogados. Você tem 6 meses para me provar que mudou. 6 meses para se casar e mostrar que pode ser responsável. Se não conseguir... Roberto fez uma pausa dramática. Vou deixar tudo para instituições de caridade. Cada centavo, cada propriedade, cada ação... Você ficará apenas com o que conseguir ganhar por mérito próprio. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Toda sua vida, toda sua identidade estava baseada na riqueza da família. Sem ela, ele era nada. Pai, isso é loucura. Você não pode jogar fora décadas de trabalho por causa de... Por causa do quê? Do meu filho único ser um playboy, irresponsável que nunca moveu um dedo para merecer o que tem? As palavras atingiram Marcelo como um soco no estômago. Ele via raiva nos olhos do pai, mas também algo mais profundo, decepção. E talvez por baixo de tudo isso, medo. Você tem até o final do ano, Roberto disse, voltando a sentar-se. 31 de dezembro. Se até lá você não estiver casado, e me provando que mudou, no dia 1º de janeiro você será apenas mais um jovem de 28 anos procurando emprego. Marcelo ficou em silêncio por longos minutos, processando a bomba que havia acabado de explodir em sua vida. Finalmente se levantou da cadeira. Posso ir? Perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Pode. Mas Marcelo... Ele parou na porta, sem se virar. Eu espero que você faça a escolha certa. Não só pela empresa, mas por você.
Mesmo. Você pode ser muito mais do que é hoje. Marcelo saiu da sala sem responder, caminhando como um zumbi pelos corredores da empresa. Funcionários cumprimentavam-no educadamente, mas ele mal notava. Sua mente estava um caos. Quando chegou à recepção de seu escritório, Mariana imediatamente notou sua expressão alterada. Senhor Marcelo, está tudo bem? Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. Mariana estava ali, como sempre, eficiente e preocupada. Seus olhos azuis demonstravam uma sinceridade que ele raramente encontrava nas pessoas ao seu redor. Mari, disse ele parando à sua frente, preciso te fazer uma pergunta estranha. Claro, senhor. Você me acha um homem responsável? Mariana piscou, claramente surpresa com a pergunta. Por um momento, hesitou. Senhor, Por favor, seja honesta. Realmente honesta. Mariana suspirou suavemente. O senhor é inteligente, bem-intencionado e tem potencial para ser extraordinário. Mas o senhor ainda não decidiu quem quer ser quando crescer. A resposta foi como um tapa na cara, mas Marcelo não se ofendeu. Era exatamente o que ele precisava ouvir. Mari, cancela todos os meus compromissos desta semana. Preciso pensar. Sim, senhor. Posso ajudar em algo mais? Marcelo a olhou novamente, estudando seu rosto. Mariana era bonita, mas não do jeito óbvio das mulheres com quem ele costumava sair. Sua beleza era sutil, natural. Ela era inteligente, responsável, confiável. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia louca, desesperada, mas que talvez fosse sua única saída. Na verdade, Mari, disse ele, sua voz adquirindo um tom mais sério. Talvez você possa sim me ajudar, mas não hoje. Amanhã, nós conversamos. Claro, senhor Marcelo. Ele entrou em seu escritório e fechou a porta, deixando Mariana com uma expressão confusa do lado de fora. Sentou-se em sua poltrona de couro e ficou olhando pela janela, observando a cidade que sempre havia sido seu playground. 6 meses. Ele tinha 6 meses para mudar completamente de vida ou perder tudo. E talvez, apenas talvez, a solução estivesse mais perto do que imaginava. Do outro lado da porta, Mariana voltou ao trabalho, mas não conseguia parar de pensar na conversa estranha que acabara de ter. Havia algo diferente no jeito como Marcelo a olhara, algo que ela nunca havia visto antes em seus olhos verdes. Ela não podia imaginar que, em menos de 24 horas, sua vida também seria completamente transformada, por uma proposta que mudaria tudo para sempre. Na manhã seguinte, Mariana chegou ao escritório mais cedo que o normal. Havia passado a noite, em claro, preocupada não apenas com a estranha conversa com Marcelo, mas principalmente com a ligação que recebera do hospital. Seus dedos tremiam ligeiramente enquanto organizava os documentos na mesa. Dr. Henrique havia sido claro. Seu pai precisava do transplante de fígado o quanto antes, e o custo da cirurgia privada seria de R$300 mil, dinheiro que ela simplesmente não tinha. Mariana vinha de uma família simples. Seu pai, João, era um ex-operário da construção civil que desenvolveu cirrose após anos de alcoolismo, um vício que ele havia vencido há 5 anos, mas cujas consequências agora cobravam seu preço. Sua mãe, Conceição, trabalhava como faxineira para ajudar com as despesas médicas. O salário de Mariana como secretária executiva era bom, mas não suficiente para cobrir uma cirurgia desse porte. Ela havia tentado todos os empréstimos possíveis, vendido tudo que tinha de valor, mas ainda faltavam R$200 mil. Bom dia, Mari. A voz de Marcelo a tirou de seus pensamentos. Ele estava parado na entrada, e pela primeira vez em 2 anos, parecia realmente sóbrio. Não apenas fisicamente, mas mentalmente presente. Bom dia, Sr. Marcelo, respondeu ela, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Você disse que chegou cedo hoje. Tudo bem? Mariana hesitou. Ela sempre mantinha sua vida pessoal separada do trabalho, mas havia algo diferente no tom de Marcelo, que a fez baixar a guarda. Na verdade, senhor, estou passando por alguns problemas familiares. Marcelo se aproximou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela.
algo que nunca havia feito antes. Quer conversar sobre isso? Não quero incomodá-lo com meus problemas pessoais, senhor. Mari, ontem você me deu o melhor conselho que eu já recebi em anos. Talvez eu possa retribuir. Mariana o estudou por um momento. Havia uma sinceridade em seus olhos que ela raramente via. Meu pai está doente, disse finalmente. Ele precisa de um transplante de fígado urgente. O SUS tem uma fila enorme e os médicos dizem que ele não tem tempo para esperar. A cirurgia particular custa R$300 mil. Marcelo assentiu, ouvindo atentamente. E você não tem esse dinheiro? Tenho 100 mil guardados. Vendi meu carro, algumas joias da minha avó, peguei empréstimos, mas ainda faltam 200 mil. Quanto tempo você tem? 2 meses no máximo. Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos e Mariana se arrependeu de ter aberto o jogo. Ela estava prestes a se desculpar por ter falado demais quando ele falou: Mari, eu tenho uma proposta para você, mas preciso que você me escute até o final antes de me xingar ou me demitir. Mariana franziu a testa. Senhor, ontem meu pai me deu um ultimato, ou eu caso até o final do ano, e provo que mudei de vida ou perco toda a herança. Meu Deus, murmurou Mariana. Por isso o senhor estava tão estranho ontem. Exato. E eu pensei a noite toda em como resolver isso. Aí lembrei da nossa conversa, de como você sempre foi a pessoa mais responsável que eu conheço, e... Marcelo fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos. Eu quero que você se case comigo. Mariana ficou em choque total. Desculpe, o que o senhor disse? Eu sei que... Parece loucura, mas me escuta. Seria um casamento de conveniência apenas no papel. Você me ajudaria a garantir minha herança e eu pagaria o transplante do seu pai. Senhor Marcelo, o senhor está falando sério? Completamente sério. Olha, eu sei que você me acha um irresponsável, e tem razão. Mas eu também sei que você faria qualquer coisa para salvar seu pai. Mariana se levantou da cadeira, começando a andar de um lado para outro. Isso é insano. Casamento não é um negócio. Não seria um casamento de verdade, Mari. Seria um contrato. Nós nos casaríamos no civil. Você continuaria trabalhando aqui. E quando tudo se resolvesse, nós nos divorciamos. Simples assim. Simples? Mariana se virou para encará-lo. O senhor está falando de falsificar um sacramento. Não é falsificar. É uma parceria estratégica. Mariana riu, mas era uma risada sem humor. O senhor está desesperado. Estou, admitiu Marcelo. E você também. A frase atingiu Mariana em cheio. Ela parou de andar, sentindo o peso da realidade. Seu pai estava morrendo, e ela não tinha como salvá-lo. Mesmo que eu considerasse essa loucura, disse ela, sua voz mais baixa, seu pai nunca acreditaria. Ele nos conhece há anos. Sabe que nunca tivemos nada além de uma relação profissional. Deixa isso comigo. Meu pai quer me ver casado e responsável. Se eu aparecer com uma mulher séria, inteligente, que já faz parte da empresa há anos, ele vai ficar aliviado. E depois, quando ele descobrir que foi tudo mentira, não vai descobrir. Nós manteremos as aparências pelo tempo necessário, e depois alegamos que não deu certo. Divórcio amigável. Mariana se sentou novamente, sua mente correndo. A proposta era absurda, mas... Quanto você está oferecendo? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Os 200 mil que você precisa, mais 50 mil para você, pelos transtornos. 250 mil reais para me casar com o senhor no papel. Isso. Mariana fechou os olhos. Pensou no pai deitado na cama do hospital cada vez mais fraco. Pensou na mãe, que mal conseguia dormir de tanta preocupação. Pensou nas noites em claro, na angústia de saber que não podia fazer nada para salvá-lo. Quanto tempo duraria esse contrato? 6 meses, no mínimo, talvez 1 ano para ficar convincente. E as regras? Marcelo se inclinou para a frente. Nós mantemos tudo profissional. Você continua sendo minha secretária, mas para o mundo exterior, somos um casal. Comparecemos a eventos juntos, jantares em família, esse tipo de coisa. E onde eu moraria? Comigo. Meu apartamento tem 3 quartos. Você ficaria no quarto de hóspedes.
Mariana sentia o coração disparar. A ideia de morar com Marcelo, mesmo que platonicamente, a deixava nervosa. Preciso pensar. Mari, eu sei que é muito para processar, mas... Meu pai pode morrer enquanto eu penso, ela interrompeu, a voz embargada. Marcelo se levantou e se aproximou dela. Olha para mim, Mari. Ela ergueu os olhos encontrando o olhar verde dele. Eu prometo que vou cuidar de você durante esse tempo. Não vai ser só um contrato frio. Nós somos amigos, não somos? Mariana nunca havia pensado em Marcelo como amigo. Ele era seu chefe, um playboy inconsequente que ela tolerava por profissionalismo. Mas naquele momento, olhando nos olhos dele, viu algo que nunca havia notado antes: sinceridade. Eu preciso ligar para o hospital, falar com os médicos sobre os prazos. Claro, usa minha sala, fica mais reservado. Mariana se levantou com as pernas trêmulas e entrou na sala de Marcelo. Com mãos tremendo, discou o número do Dr. Henrique. Doutor, é a Mariana, filha do João. Eu queria confirmar os prazos. Para a cirurgia, como assim 2 semanas? O senhor havia dito 2 meses. Entendo. Ele piorou. Sim, eu entendo a urgência. Marcelo, do outro lado da porta de vidro, viu Mariana se apoiar na mesa, claramente abalada. Quando ela desligou, estava chorando. Ele entrou na sala. Mari, 2 semanas, ela disse, enxugando os olhos. Meu pai tem 2 semanas no máximo. O estado dele se deteriorou mais rápido que o esperado. Então é isso. Você aceita? Mariana o olhou por longos segundos. Estava fazendo a escolha entre a vida do pai e seus próprios princípios. Se eu aceitar, quando seria o casamento? Amanhã, se você quiser. Posso acelerar toda a documentação. Amanhã? Mariana sentiu uma vertigem. Mari, seu pai não tem tempo. E eu preciso mostrar para meu pai que estou levando isso a sério. Ela respirou fundo. Que tipo de homem você é, Marcelo? De verdade. Porque se eu fizer isso, preciso saber com quem estou me metendo. Marcelo se sentou na beirada da mesa, ficando na altura dos olhos dela. Eu sou um covarde que passou a vida inteira fugindo de responsabilidades. Sou egoísta, inconsequente e provavelmente não mereço nem metade do que tenho. Mas também sou alguém que nunca quebrou uma promessa importante. E estou te prometendo que vou cuidar de você e da sua família durante esse período. Por que eu deveria confiar em você? Porque você não tem escolha. E porque no fundo você sabe que eu não sou um monstro. Sou só um cara perdido que está tentando fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Mariana fechou os olhos novamente. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Tudo bem, disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. Eu aceito. Marcelo soltou um suspiro de alívio. Sério? Mas eu tenho condições. Claro, fala. Primeiro, minha família não pode saber que é um contrato. Eles vão pensar que é real. Concordo. Segundo, nada de intimidade física. Somos um casal só na frente dos outros. Obviamente. Terceiro, quando tudo isso acabar, eu quero uma recomendação por escrito e 6 meses de salário para me recolocar no mercado. Fechado. E quarto, se você quebrar qualquer uma dessas regras ou me tratar mal, eu conto tudo para seu pai. Marcelo estendeu a mão. Negócio fechado. Mariana hesitou por 1 segundo antes de apertar a mão dele. No momento em que suas peles se tocaram, ambos sentiram uma eletricidade. Estranha, mas ignoraram. Então, disse ela, ainda processando o que havia acabado de aceitar. Eu vou me casar com você amanhã. Você vai me casar comigo amanhã, confirmou Marcelo, e pela primeira vez em dias, sorriu genuinamente. Nenhum dos dois podia imaginar que aquele contrato desesperado se tornaria a coisa mais real que já haviam experimentado em suas vidas. O cartório do centro de São Paulo estava surpreendentemente movimentado para uma quinta-feira de manhã. Mariana estava sentada numa cadeira de plástico azul, vestindo um conjunto social bege que havia comprado às pressas na noite anterior, a única roupa casamento que conseguiu encontrar com seu orçamento limitado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava os documentos necessários. Em menos de 1 hora, ela seria oficialmente Mariana Novaes. A ideia ainda parecia surreal.
Respirar, Mari, murmurou para si mesma, tentando controlar os nervos. Marcelo apareceu na entrada do cartório, impecável em um terno cinza escuro. Ele carregava um pequeno buquê de rosas brancas que havia comprado na floricultura da esquina. Para você, disse ele, oferecendo as flores. Pensei que, bem, mesmo sendo só um contrato, você merece flores no seu casamento. Mariana ficou surpresa com o gesto. Obrigada, não precisava. Claro que precisava. Marcelo se sentou ao lado dela. Como você está se sentindo? Aterrorizada, admitiu ela. É você. Igual, mas também aliviado. Meu pai ficou... Bem, surpreso é pouco quando contei para ele ontem. Mariana se virou para encará-lo. Como foi a reação dele? Primeiro ele ficou em choque. Depois desconfiado. Fez 1000 perguntas. Sobre quando começamos a nos envolver. Por que mantivemos segredo essas coisas? E o que você disse? Que nos aproximamos nos últimos meses, que eu percebi que você era exatamente o tipo de mulher que eu precisava na minha vida. Uma mulher séria, trabalhadora, que me faria ser um homem melhor. Mariana sentiu algo estranho no peito ouvindo essas palavras, mesmo sabendo que eram mentira. Ele acreditou? Acho que sim. Disse que sempre suspeitou que você seria uma boa influência para mim. Marcelo sorriu. E disse que queria conhecer você melhor como minha esposa, não como minha secretária. Ai, meu Deus! Mariana levou a mão à testa. Vai ser estranho demais. Vai dar tudo certo, eu prometo. Nesse momento, a funcionária do cartório os chamou. Marcelo Novaes e Mariana Santos? Somos nós. Marcelo se levantou estendendo a mão para ajudar Mariana. Eles foram conduzidos a uma sala pequena e formal, com uma mesa de madeira escura e algumas cadeiras. O escrivão, um homem de meia idade com óculos grossos, organizou os documentos com eficiência burocrática. Bem, vamos começar. Vocês têm as testemunhas? Marcelo acenou para 2 funcionários do cartório que haviam concordado em servir como testemunhas por uma pequena taxa. Marcelo Novaes, você aceita Mariana Santos como sua esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida. Marcelo olhou diretamente nos olhos de Mariana. Por um momento algo passou entre eles. Uma conexão que nenhum dos dois esperava. Sim, eu aceito. Mariana Santos, você aceita Marcelo Novaes como seu esposo, prometendo amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida. Mariana sentiu a garganta seca. As palavras eram apenas formalidade, mas soavam tão definitivas. Sim, eu aceito. Muito bem. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. E pronto. Em menos de 10 minutos, tudo havia mudado. Marcelo se inclinou e deu um beijo suave na bochecha de Mariana. Um gesto que parecia natural, mas que a fez corar. Parabéns, Sra. Novaes, murmurou ele. Do lado de fora do cartório, eles caminharam em silêncio até o carro de Marcelo. A realidade do que acabara de acontecer estava começando a se instalar. Então, já agora somos casados, disse Mariana, olhando para a aliança simples de ouro que Marcelo havia colocado em seu dedo. Oficialmente casados, confirmou ele, entrando no carro. Mari, sobre a mudança para o meu apartamento... Pode ser hoje à noite. Não tenho muitas coisas. Você tem certeza? Não quer mais tempo para se organizar? Mariana balançou a cabeça. Quanto mais rápido eu me adaptar a essa nova realidade, melhor. Eles dirigiram até o hospital, onde o pai de Mariana estava internado. No caminho, Marcelo havia feito algumas ligações, e quando chegaram, os médicos já tinham todas as informações sobre o pagamento da cirurgia. Mariana! Conceição, mãe de Mariana, se levantou da cadeira ao vê-la entrar no quarto. Que bom que você veio. Os médicos disseram que conseguiram o dinheiro para a cirurgia do seu pai, mas não explicaram como. Mariana respirou fundo. Era hora de contar a primeira mentira para sua família. Mãe, pai, eu tenho uma notícia importante para vocês. João, mesmo
Debilitado, se esforçou para sentar na cama. O que foi, filha? Eu me casei hoje. O silêncio no quarto foi ensurdecedor. Você... o quê? Conceição quase gritou. Mãe, eu sei que é uma surpresa, mas... Mariana olhou para Marcelo, que estava parado na porta. Marcelo e eu estamos juntos há alguns meses e decidimos nos casar. Marcelo se aproximou, estendendo a mão para João. Senhor João, eu sou Marcelo Novaes. É uma honra finalmente conhecê-lo. Pessoalmente. João apertou a mão de Marcelo com a pouca força que tinha. Novaes, você não é o filho do dono da empresa onde minha filha trabalha? Sim, senhor. E agora eu sou responsável por cuidar da Mariana e da família dela. Conceição olhou de Mariana para Marcelo, claramente confusa. Mas, filha, você nunca mencionou... Como assim vocês estão juntos? Mãe, nós mantivemos em segredo porque eu trabalho para ele. Não queríamos misturar vida pessoal com profissional, até termos certeza dos nossos sentimentos. E a cirurgia do papai? João perguntou, sua voz fraca, mas cheia de suspeita. Marcelo se adiantou. Senhor João, quando eu soube da situação, não hesitei em ajudar. Mariana é minha esposa agora, e isso faz do senhor minha família também. Conceição começou a chorar, lágrimas de alívio e confusão misturadas. Meu Deus, tanta coisa de uma vez. Mariana casada, João vai poder fazer a cirurgia. A cirurgia está marcada para amanhã de manhã, disse Marcelo suavemente. Os melhores médicos da cidade vão cuidar do senhor. João olhou diretamente para Marcelo. Moço, eu posso estar doente, mas não sou bobo. Essa história de vocês estarem juntos há meses. Minha filha nunca foi boa de mentir. Mariana sentiu o sangue gelar, mas João continuou. Eu também não sou orgulhoso demais para aceitar ajuda quando minha vida está em jogo. Se você está disposto a ajudar minha família, seja qual for o motivo, eu sou grato. Marcelo assentiu respeitosamente. Senhor João, eu prometo que vou cuidar da Mariana. Ela merece toda a felicidade do mundo. Mais tarde, no apartamento de Marcelo, Mariana olhava ao redor do ambiente luxuoso que agora seria sua casa temporária. O apartamento ocupava o andar inteiro de um edifício na Vila Olímpia, com uma vista deslumbrante da cidade. Seu quarto fica ali. Marcelo apontou para um corredor. Tem banheiro privativo e closet. Fique à vontade para mudar o que quiser. Obrigada. Mariana ainda segurava sua única mala. Marcelo, sobre o que meu pai disse no hospital, ele é um homem inteligente. Suspeitou que há algo mais por trás da nossa história. Isso me preocupa. E se ele contar para alguém? Não vai contar. Ele pode desconfiar, mas não vai arriscar sua própria cirurgia. Marcelo se aproximou dela. Mari, eu sei que isso tudo é estranho para você. Para mim também é, mas vamos fazer funcionar. Mariana assentiu, subitamente cansada de toda a atenção do dia. Vou organizar minhas coisas. Claro, e Mari? Ela se virou. Obrigado por aceitar fazer isso. Eu sei que não foi fácil. Obrigada a você por salvar meu pai. Eles se olharam por um momento e novamente aquela eletricidade estranha passou entre eles, mas ambos foram rápidos em quebrar o contato visual. No quarto, que agora era seu, Mariana se sentou na beirada da cama king size e olhou para a aliança em seu dedo. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. Ela era casada, morava num apartamento de luxo e seu pai seria salvo. Mas, ao mesmo tempo, estava presa num contrato com um homem que mal conhecia, mentindo para toda a sua família e fingindo um amor que não existia. Ou será que não existia mesmo? Balançou a cabeça, afastando pensamentos perigosos. Era apenas um contrato, nada mais. Do outro lado da parede, Marcelo estava deitado em sua própria cama, olhando para o teto. Ele havia feito muitas coisas impulsivas na vida, mas casar-se por conveniência, definitivamente, era a mais radical. O que mais o incomodava não era o fato de estar casado. Era o fato de que toda vez que olhava para Mariana naquele dia, sentia algo que nunca havia experimentado antes. Algo que definitivamente não estava no contrato. 3 semanas haviam se passado desde o casamento
e a cirurgia de João havia sido um sucesso completo. Ele estava se recuperando bem em casa, supervisionado por Conceição e com visitas médicas regulares custeadas por Marcelo. A rotina de Marcelo e Mariana havia se estabelecido de forma surpreendentemente natural. Eles saíam juntos para o trabalho todas as manhãs, mantinham a fachada de um casal apaixonado no escritório e voltavam para casa como dois colegas de apartamento educados. Mas as pequenas intimidades do dia a dia estavam começando a criar uma conexão que nenhum dos dois havia antecipado. Era uma sexta-feira de manhã e Mariana estava na cozinha preparando café quando Marcelo apareceu, ainda de pijama, com os cabelos despenteados e uma expressão sonolenta que ela achou inesperadamente charmosa. "Bom dia", murmurou ele, esfregando os olhos. "Bom dia. Café está pronto", ela disse, servindo 2 xícaras. "Você não precisa fazer café para mim toda manhã, Mari. Eu gosto de fazer", ela interrompeu, e ambos ficaram surpresos com a sinceridade da resposta. Marcelo pegou a xícara, seus dedos roçando levemente nos dela. "Obrigado." Eles beberam café em silêncio confortável, algo que havia se tornado rotina. Mariana observava discretamente como Marcelo lia as notícias no tablet, notando como ele franzia a testa quando se concentrava. "Mari, hoje à noite tem um jantar na casa dos meus pais", disse ele sem levantar os olhos do tablet. "Jantar de família, nós dois, meus pais, e provavelmente meu tio Carlos e minha tia Helena." Mariana quase engasgou com o café. "Hoje, você não tinha me avisado. Meu pai me ligou ontem à noite, depois que você já tinha dormido. Desculpa não ter avisado antes. Marcelo, eu não sei se estou pronta para um jantar em família, e se eles perceberem que é tudo encenação." Marcelo finalmente a olhou, notando a ansiedade em seus olhos azuis. "Ei, calma, meus pais já gostam de você. Eles te conhecem há 2 anos. "Sim, mas como sua secretária. Agora eu sou sua esposa, é completamente diferente." Marcelo se levantou e se aproximou dela, colocando as mãos nos ombros de Mariana de forma reconfortante. Mari, respira. Você é inteligente, educada e genuinamente uma pessoa boa. Eles vão adorar te ter na família." O toque dele enviou pequenos arrepios pelo corpo de Mariana, mas ela tentou ignorar. "O que eu vou vestir? Não tenho roupas para jantar em mansão." "Então vamos fazer compras", disse Marcelo naturalmente. "Aproveitamos e compramos algumas roupas para você. Como minha esposa, você vai precisar de um guarda-roupa mais adequado para eventos sociais." Mariana se afastou dele. "Marcelo, eu não quero que você gaste dinheiro comigo além do que já gastou. Mari, faz parte do acordo. Se você vai me acompanhar em eventos como minha esposa, precisa estar vestida adequadamente. Não é caridade, é necessidade." Ela hesitou. A lógica dele fazia sentido, mas ainda se sentia desconfortável. "Tá bom", concordou finalmente. Mas nada muito extravagante. Algumas horas depois, eles estavam no shopping, numa das lojas mais elegantes que Mariana já havia pisado. A vendedora, uma mulher sofisticada chamada Silvia, os atendia com toda a deferência reservada aos clientes VIP. "Precisamos de um vestido para jantar em família", explicou Marcelo. "Algo elegante, mas não muito formal." Silvia observou Mariana criticamente. "A senhora tem um corpo perfeito para os nossos modelos. Que cor prefere?" "Eu não sei." Mariana se sentia completamente fora de sua zona de conforto. "Azul", disse Marcelo. "Combina com os olhos dela." Mariana o olhou surpresa. Ele havia notado a cor dos seus olhos. Depois de experimentar vários vestidos, Mariana saiu do provador usando um vestido azul marinho que a deixava deslumbrante. O tecido abraçava suas curvas de forma perfeita e o corte realçava sua feminilidade natural. Marcelo, que estava mexendo no celular, levantou os olhos e literalmente perdeu o fôlego. "Uau", murmurou. "Muito apertado?" perguntou Mariana, insegura. "Não, está perfeito, absolutamente perfeito." Havia algo na voz dele que fez Mariana sentir uma onda de calor subir pelo rosto. Ela se virou para o espelho
e pela primeira vez em anos se sentiu realmente bonita. Vamos levar este, disse Marcelo para a vendedora sem tirar os olhos de Mariana. E aqueles outros dois que ela experimentou também. Marcelo, não precisa... Mari, por favor, deixa eu fazer isso. Havia uma gentileza em sua voz que a fez calar. Enquanto esperavam a finalização da compra, eles se sentaram numa área de descanso da loja. Posso te perguntar uma coisa? Disse Mariana. Claro. Por que você realmente mudou tanto nas últimas semanas? Não é só por causa da ameaça do seu pai, é? Marcelo ficou em silêncio por um momento, considerando a resposta. Lembra do que você me disse no primeiro dia? Que eu ainda não tinha decidido quem queria ser quando crescesse? Lembro. Eu acho que conviver com você está me mostrando o tipo de pessoa que eu poderia ser. Você é centrada, responsável, gentil sem ser ingênua. É inspirador. Mariana sentiu seu coração acelerar. Obrigada. Eu que te agradeço por me dar essa chance de ser uma versão melhor de mim mesmo. Eles se olharam por alguns segundos e novamente aquela tensão elétrica surgiu entre eles. Mas foi interrompida pela vendedora trazendo as sacolas. À noite, Mariana estava no quarto se arrumando para o jantar quando ouviu uma batida na porta. Mari, posso entrar? Pode. Marcelo entrou carregando uma pequena caixa de veludo. Pensei que você poderia querer usar isto hoje à noite. Ele abriu a caixa, revelando um colar de pérolas delicado e elegante. Marcelo, isso é muito caro. Pertencia à minha avó. Minha mãe me deu quando eu me casei, disse que era tradição da família. Mariana ficou tocada pela significância do gesto. Você tem certeza? Tenho. Vira aqui. Ela se virou de costas e Marcelo delicadamente colocou o colar ao redor de seu pescoço. Seus dedos roçaram na pele dela, enquanto fechava o fecho, enviando arrepios por toda a sua espinha. Pronto, murmurou ele, mas não se afastou imediatamente. Mariana se virou lentamente e eles ficaram muito próximos. Ela podia sentir o perfume dele, ver os detalhes dos olhos verdes que a observavam com uma intensidade nova. Está lindo, disse ele, sua voz mais baixa que o normal. O colar? Você. Por um momento, pareceu que ele ia se inclinar para beijá-la. Mariana sentiu seu coração disparar, e uma parte dela desejou que ele fizesse isso. Mas Marcelo se afastou, quebrando o encanto. Devemos ir. Não podemos nos atrasar. A mansão dos Novais ficava num condomínio fechado em Alphaville. Era uma construção imponente, com jardins impecavelmente cuidados e uma arquitetura que respirava tradição e riqueza. Nervosa? Perguntou Marcelo enquanto tocavam a campainha. Aterrorizada, admitiu Mariana. Você vai ser ótima. A porta foi aberta por uma empregada uniformizada, que os conduziu à sala de estar. Roberto Novaes se levantou ao vê-los, e pela primeira vez desde que Mariana o conhecia, ele sorriu genuinamente. Mariana, que bom ter você aqui como parte da família, disse ele beijando-a no rosto. Você está radiante. Obrigada, Sr. Roberto. Por favor, me chama de Roberto, ou sogro, se preferir. Ele riu. Isabela Novaes, mãe de Marcelo, era uma mulher elegante de 55 anos, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso caloroso. Mariana, querida! Ela abraçou Mariana afetuosamente. Eu sempre soube que você seria perfeita para o Marcelo. Vocês se complementam de uma forma linda. Durante o jantar, Mariana se surpreendeu com o quanto se sentia confortável. A família de Marcelo a tratava com genuína afeição, e ela se pegou rindo naturalmente das histórias que contavam sobre a infância de Marcelo. Lembra quando você tinha 8 anos e decidiu que ia ser astronauta? Contou Isabela. Você construiu uma nave espacial no quintal usando caixas de papelão. Mãe, por favor, Marcelo riu, corando ligeiramente. Eu acho fofo, disse Mariana, sorrindo para ele. Mostra que você sempre foi sonhador. Era mais teimoso que sonhador, brincou Roberto. Quando decidia alguma coisa, não tinha quem tirasse da cabeça. Algumas coisas não mudam, disse Mariana olhando para Marcelo com carinho genuíno.
Carlos, tio de Marcelo, se inclinou para a frente. Mariana, me conta como vocês realmente começaram a se envolver. Marcelo sempre foi muito reservado sobre vida pessoal. Mariana sentiu o coração acelerar, mas Marcelo rapidamente entrelaçou os dedos com os dela sobre a mesa. Não foi nada muito dramático, disse ele. Acho que depois de 2 anos trabalhando juntos, começamos a nos ver de forma diferente. Mari sempre foi especial, só demorou para eu perceber o quanto. E você, Mariana, quando percebeu que estava apaixonada por este rapaz aqui? Perguntou Isabela. Mariana olhou para Marcelo e por um momento esqueceu que estava mentindo. Acho que foi gradual, disse ela, sua voz suave. Comecei a notar pequenos detalhes, como ele se preocupa com as pessoas ao redor dele, mesmo quando tenta esconder. Como ele fica concentrado quando está realmente interessado em alguma coisa. Como ele pode ser gentil quando ninguém está olhando. Marcelo a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. E percebi que queria ser a pessoa que conhece todos esses lados dele, concluiu Mariana. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Roberto limpou discretamente a garganta. Bem, é óbvio que vocês se amam de verdade, disse ele. Marcelo, você fez a escolha certa. No carro, voltando para casa, eles dirigiam em silêncio. Finalmente Marcelo falou. Obrigado pelo que você disse lá, sobre perceber os detalhes. Eu não estava mentindo, disse Mariana suavemente. Marcelo olhou rapidamente para ela antes de voltar a atenção para o trânsito. Como assim? Essas coisas que eu disse, elas são verdade. Eu tenho notado essas coisas em você. Mari, eu sei que é só um contrato, ela se apressou a dizer, mas isso não significa que eu não vejo quem você realmente é. Eles chegaram ao apartamento em um silêncio carregado de coisas não ditas. No elevador, a tensão entre eles era quase palpável. Mari, disse Marcelo quando chegaram à porta do apartamento. Sim? Posso te perguntar uma coisa? Claro. Se não fosse pelo contrato, pela situação do seu pai, você consideraria me dar uma chance? Uma chance real? Mariana sentiu o mundo parar. Era a pergunta que ela vinha evitando fazer para si mesma. Marcelo, esquece. Não deveria ter perguntado. Ele abriu a porta rapidamente. Boa noite, Mari. Ele foi direto para o quarto, deixando Mariana sozinha na sala, com o coração batendo descompassado e uma resposta na ponta da língua que ela não teve coragem de dar. A verdade era que sim, ela daria uma chance real para ele. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. 2 semanas haviam se passado desde o jantar na casa dos Novais, e a pergunta de Marcelo ainda ecoava na mente de Mariana. Eles haviam voltado à rotina normal, mas havia uma tensão diferente no ar, carregada de possibilidades não exploradas. Era uma quinta-feira chuvosa de junho. O inverno paulistano havia chegado com força, trazendo temperaturas baixas e aquela garoa persistente que deixava a cidade cinzenta e melancólica. Mariana estava no escritório, terminando de organizar os últimos documentos do dia, quando percebeu que Marcelo ainda estava em sua sala, concentrado em alguns papéis. Era quase 9 da noite, e eles normalmente saíam às 6. Ela bateu levemente na porta de vidro. Marcelo, não vai para casa? Ele levantou os olhos, parecendo cansado. Preciso terminar essa proposta para amanhã. Você pode ir na frente. Eu pego um Uber depois. Tem certeza? Posso te ajudar com alguma coisa? Na verdade, ele hesitou. Você poderia dar uma olhada nisto? Quero ter certeza de que não esqueci nada importante. Mariana entrou na sala e se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Enquanto lia o documento, podia sentir os olhos de Marcelo sobre ela. Está ótimo, disse ela após alguns minutos, mas aqui no parágrafo 3, talvez valha a pena mencionar os prazos de entrega mais claramente. Você tem razão, Marcelo. Fez a anotação. Mari, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sempre quis trabalhar como secretária? A pergunta a pegou de surpresa. Por que está perguntando isso? Porque eu vejo como você analisa documentos, como entende os negócios.
Você tem muito mais potencial do que uma posição administrativa. Mariana se recostou na cadeira. Eu fiz faculdade de administração, mas quando me formei, meu pai já estava doente. Precisava de um emprego estável rapidamente para ajudar com os custos médicos. A vaga de secretária executiva aqui pagava bem, então. Você abandonou seus sonhos para cuidar da sua família. Não abandonei, apenas adiei. Marcelo a observou por um momento. Qual era seu sonho? Ter minha própria empresa de consultoria. Ajudar pequenos negócios a crescerem. Ela sorriu. Timidamente. Sei que parece ambicioso demais. Não parece. Parece perfeito para você. O jeito sincero como ele disse isso fez o coração de Mariana acelerar. Que horas são? Perguntou ela tentando mudar de assunto. Quase 10. Merda, não percebi que era tão tarde. Eles arrumaram as coisas e desceram para a garagem. Lá fora, a chuva havia se intensificado, caindo em grossas gotas que repicavam no teto do carro. Está um frio terrível, comentou Mariana, abraçando-se enquanto Marcelo ligava o aquecedor. No apartamento vai estar quentinho. Que tal pararmos para comprar algo para o jantar? Não deve ter muita coisa na geladeira. Boa ideia. Eles pararam num mercado gourmet próximo ao prédio. Enquanto caminhavam pelos corredores, Mariana notou como a atividade simples de escolher ingredientes juntos parecia doméstica, íntima. Que tal massarmos alguma coisa? Sugeriu Marcelo. Tenho vinho em casa. Não sabia que você cozinhava. Aprendi algumas coisas básicas quando morei na Europa por um tempo. Nada muito elaborado, mas consigo fazer uma massa decente. De volta ao apartamento, eles trabalharam juntos na cozinha. Marcelo preparava o molho de tomate fresco enquanto Mariana cuidava da salada. A chuva continuava batendo nas janelas, criando uma atmosfera aconchegante. Abro o vinho? Perguntou ele. Por que não? Marcelo serviu 2 taças de um tinto, encorpado. Um brinde, disse ele, erguendo a taça. Ao quê? A nossa parceria estranha, mas que está funcionando. Elas brindaram, e Mariana tomou um gole generoso. O vinho estava delicioso e ajudou a relaxar a tensão que sempre sentia nos ombros. Durante o jantar, conversaram sobre assuntos triviais, filmes, livros, viagens que gostariam de fazer. Era a primeira vez que realmente conversavam sem a pressão do contrato pairando sobre eles. Posso te fazer uma confissão, disse Marcelo já na 2ª taça de vinho. Depende do que é, brincou Mariana. Eu sempre achei você bonita. Desde o primeiro dia que você começou a trabalhar aqui. Mariana sentiu o rosto esquentar. Marcelo, sei que não deveria ter pensado isso sobre minha funcionária, mas não conseguia evitar. Por que nunca disse nada? Porque eu sabia que você me via como um playboy irresponsável. E tinha razão. Tinha. Marcelo a olhou diretamente nos olhos. Acho que você está me ajudando a ser a pessoa que eu sempre quis ser, mas nunca soube como. O vinho estava afetando a lucidez de ambos, baixando as defesas que haviam construído cuidadosamente. Mari, aquela pergunta que eu fiz há 2 semanas... Marcelo, não. Eu preciso saber. Se as circunstâncias fossem diferentes, você me daria uma chance. Mariana fechou os olhos por um momento. O vinho, a chuva, a intimidade. Do momento, tudo estava conspirando contra sua racionalidade. Sim, disse ela suavemente. Eu daria. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Marcelo se levantou da mesa e estendeu a mão para ela. Dança comigo? Não tem. Música. Não precisa. Mariana aceitou a mão dele e ele a puxou suavemente para perto. Eles começaram a se mover lentamente na sala de estar, seus corpos próximos, apenas o som da chuva como trilha sonora. Mari, murmurou Marcelo, sua voz rouca. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Havia uma intensidade ali que a fez esquecer de respirar. Diga que eu posso te beijar, pediu ele. Em vez de responder, Mariana se ergueu nas pontas dos pés e encontrou os lábios dele com os seus. O beijo começou suave e hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Marcelo envolveu Mariana com os braços, puxando-a ainda mais para perto, enquanto ela entrelaçava os dedos nos cabelos dele.
Era como se todas as semanas de tensão reprimida finalmente encontrassem uma válvula de escape. Mari, ele murmurou, contra os lábios dela. Tem certeza? Tenho, ela respondeu, beijando-o novamente. Marcelo a ergueu no colo e ela automaticamente envolveu as pernas ao redor da cintura dele. Ele a carregou até o quarto dela, depositando-a suavemente na cama. Última chance de mudar de ideia, disse ele, acariciando o rosto dela. Eu não quero mudar de ideia. O que aconteceu a seguir foi intenso e terno ao mesmo tempo. Eles se descobriram com uma paixão que surpreendeu ambos, mas também com uma delicadeza que falava de sentimentos mais profundos do que mero desejo físico. Depois, eles ficaram deitados juntos, Mariana aninhada no peito de Marcelo, ouvindo o coração dele bater. Isso mudou tudo, murmurou ele acariciando os cabelos dela. Eu sei. O que vamos fazer agora? Mariana se ergueu para olhá-lo. Não sei, mas sei que não me arrependo. Nem eu. Eles adormeceram assim, entrelaçados, enquanto a chuva continuava caindo lá fora. Pela primeira vez desde que haviam se casado, não havia nada de fingido entre eles. Na manhã seguinte, Mariana acordou, sozinha na cama. Por um momento pensou que havia sonhado tudo, mas as roupas espalhadas pelo chão e o cheiro do perfume de Marcelo nos lençóis confirmavam que havia sido real. Ela encontrou um bilhete na mesa de cabeceira. Mari, tive que sair cedo para uma reunião. Não queria te acordar. Precisamos conversar hoje à noite. Ontem foi especial, M. Mariana sorriu, mas ao mesmo tempo sentiu uma pontada de ansiedade. O que significava tudo aquilo para o contrato deles? Para o relacionamento que haviam construído? No escritório, eles mantiveram a formalidade profissional habitual, mas havia uma corrente elétrica constante entre seus olhares. Cada vez que se cruzavam no corredor, cada vez que ela entrava na sala dele, a lembrança da noite anterior vinha à tona. No final da tarde, Marcelo se aproximou da mesa dela. Mari, podemos sair mais cedo hoje? Quero que conversemos. Claro. No carro a tensão era palpável. Nenhum dos dois sabia exatamente o que dizer. Mari, começou Marcelo quando chegaram ao apartamento. Sobre ontem à noite. Se você vai dizer que foi um erro, ela interrompeu. Não, não foi um erro. Foi a coisa mais certa que aconteceu na minha vida em muito tempo. Mariana sentiu alívio inundar seu peito. Então o que você quer me dizer? Marcelo se aproximou dela, tomando suas mãos nas dele. Quero dizer que eu estou me apaixonando por você, de verdade, e que não quero mais fingir que isso é só um contrato. O coração de Mariana disparou. Marcelo, eu sei que começou como um acordo de conveniência, mas para mim isso se tornou real. Você se tornou real. Mariana o olhou nos olhos, vendo apenas sinceridade ali. Para mim também, admitiu ela. Eu estava tentando negar, mas eu também estou me apaixonando por você. Eles se beijaram novamente, mas desta vez não havia urgência nem desespero. Era um beijo que selava uma promessa, um novo começo. Então o que fazemos agora? Perguntou Mariana. Agora, disse Marcelo sorrindo. Paramos de fingir e começamos a viver de verdade. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, Mariana acreditou que talvez ela pudesse ter seu final feliz. 3 semanas haviam se passado desde a noite que mudou tudo entre Marcelo e Mariana. Eles agora viviam como um casal de verdade, dividindo não apenas o apartamento, mas também sonhos, medos e uma intimidade genuína que crescia a cada dia. Marcelo havia mudado completamente sua rotina. Não frequentava mais baladas, bebia, apenas socialmente, e passava as noites em casa com Mariana, assistindo filmes, cozinhando juntos ou simplesmente conversando sobre tudo e nada. No escritório, mantinham a discrição profissional, mas os funcionários começaram a notar uma mudança na dinâmica entre eles. Marcelo sorria mais, estava mais presente nas reuniões e tratava todos com mais respeito e consideração. Era uma manhã de sexta-feira quando Mariana acordou, sentindo-se estranha.
Uma náusea súbita a fez correr para o banheiro, onde vomitou o café da manhã que havia tomado apenas meia hora antes. Mari, está tudo bem? A voz preocupada de Marcelo veio do outro lado da porta. Estou bem, respondeu ela enxaguando o rosto. Deve ser algo que comi ontem. Mas no fundo Mariana já suspeitava do que poderia ser. Seu período estava atrasado há uma semana, algo que ela vinha tentando ignorar. Durante o dia no escritório, as náuseas continuaram. Por volta das 2 da tarde, ela não aguentou mais e decidiu sair para comprar um teste de gravidez. Sentada no banheiro feminino do escritório, com as mãos tremendo, Mariana olhava para o teste que acabara de fazer. 2 linhas claras. Positivo. Ela estava grávida. O mundo pareceu parar ao seu redor. Como iria contar para Marcelo? Um filho definitivamente não estava no contrato original. E embora eles tivessem decidido transformar o relacionamento em algo real, ainda eram praticamente estranhos que se conheciam há apenas alguns meses. Mariana guardou o teste na bolsa e voltou para sua mesa, tentando manter a compostura. Marcelo estava em reunião, o que lhe deu tempo para processar a notícia. Grávida, ela ia ser mãe, e Marcelo ia ser pai. O pensamento a aterrorizava e a emocionava ao mesmo tempo. Mari, você está pálida, disse Marcelo quando saiu da reunião e a encontrou na recepção. Tem certeza de que está bem? Posso conversar com você, em particular? Claro. Eles entraram na sala dele e Marcelo fechou a porta. O que aconteceu? Mariana respirou fundo. Não havia uma maneira fácil de dizer aquilo. Marcelo, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Marcelo ficou completamente imóvel, como se estivesse processando as palavras. Grávida, repetiu ele lentamente. Sim, fiz o teste agora há pouco. Eu sei que não estava nos nossos planos, que isso complica tudo, e se você quiser... Mari, para! Ela parou de falar, esperando a reação dele. Você está grávida, disse ele novamente, mas desta vez havia algo diferente em sua voz. Nós vamos ter um bebê. Marcelo, eu entendo se você não quiser. Eu posso criar a criança sozinha, não precisa se sentir obrigado. Obrigado? Marcelo se aproximou dela, colocando as mãos em seu rosto. Mari, você acha que eu me sentiria obrigado em relação ao nosso filho? Nosso filho? Claro que é nosso filho. E eu estou... Ele parou, como se estivesse buscando as palavras certas. Eu estou feliz, assustado, mas feliz. Mariana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Sério? Completamente sério. Mari, eu te amo. Amo você de verdade. E a ideia de termos um filho juntos... Ele não terminou a frase, mas a beijou intensamente. Eu também te amo, sussurrou ela contra os lábios dele. Era a primeira vez que diziam essas palavras um para o outro. Então nós vamos fazer isso? Vamos ter esse bebê. Vamos, confirmou Mariana, sorrindo através das lágrimas. Naquela noite eles jantaram em casa, planejando como contar a notícia para as famílias. Roberto Novaes ficaria radiante com a perspectiva de ser avô e os pais de Mariana também ficariam emocionados. Mari, disse Marcelo durante o jantar, tem algo que eu quero te falar. O quê? Eu quero que nos casemos de novo, na igreja desta vez. Um casamento de verdade, com nossas famílias, com festa, com tudo que você merece. Mariana sentiu o coração acelerar. Marcelo, eu sei que já somos casados oficialmente, mas aquilo foi só um contrato. Eu quero me casar com você por amor. Quero que você seja minha esposa de verdade, não só no papel. Você tem certeza? Não é só por causa do bebê? Marcelo se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado dela, pegando suas mãos. Mariana Santos Novaes, você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Por amor para sempre, na alegria e na tristeza, para criar nossos filhos juntos e envelhecer ao meu lado? Mariana riu, chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero. Eu quero me casar com você de verdade. Eles se beijaram e pela primeira vez, Mariana sentiu que estava realmente vivendo um conto de fadas. 2 meses depois, a Igreja São José, em Higienópolis, estava decorada com flores brancas e rosa claro.
Era um sábado ensolarado de setembro e os convidados já ocupavam os bancos esperando pela cerimônia. Roberto Novaes estava na primeira fileira, radiante com a notícia do neto que estava a caminho. Ao seu lado, Isabela enxugava discretamente os olhos, emocionada por ver o filho finalmente feliz e realizado. Do outro lado, João, completamente recuperado da cirurgia, caminhava, orgulhoso pelo corredor central, pronto para levar a filha até o altar. Conceição chorava de felicidade, vendo Mariana deslumbrante em um vestido de noiva que realçava sua barriga ainda pequena, mas já visível. Marcelo esperava no altar, impecável em um smoking azul marinho. Quando viu Mariana entrar na igreja, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava absolutamente radiante, caminhando em direção a ele, com um sorriso que iluminava toda a igreja. "Quem entrega esta mulher em casamento?" perguntou o padre. "Eu, seu pai, com muito amor e orgulho", respondeu João, beijando a testa de Mariana antes de colocá-la ao lado de Marcelo. "Você está linda", murmurou Marcelo. "Você também está lindo", respondeu ela. A cerimônia foi emocionante e íntima. Quando chegou a hora dos votos, Marcelo falou primeiro. "Mariana, quando nos casamos pela primeira vez, era por conveniência. Hoje me caso com você por amor. Você me ensinou a ser um homem melhor. Me mostrou o que realmente importa na vida. Prometo te amar, te proteger e ser o melhor marido e pai que eu puder ser. Você e nosso filho são meu mundo inteiro." Mariana enxugou as lágrimas antes de falar. "Marcelo, você me deu muito mais do que eu jamais poderia ter pedido. Me deu amor, família e agora um futuro que eu nem sonhava ser possível. Prometo te amar em todos os momentos da nossa vida, criar nossos filhos com você e ser sua companheira em todas as aventuras que ainda vamos viver. Eu os declaro marido e mulher", disse o padre. "Você pode beijar a noiva." O beijo foi longo e terno, selado por aplausos emocionados de todos os presentes. 3 dias depois, Veneza, Itália Mariana, estava na varanda do Hotel Palazzo, observando o pôr do sol se refletir nos canais de Veneza. Marcelo se aproximou por trás, abraçando-a e colocando as mãos sobre sua barriga. "Como está se sentindo, Sra. Novaes?" "Perfeita", suspirou ela, se encostando no peito dele. "Absolutamente perfeita." "Está pensando no quê?" "Em como é engraçado o destino. Há alguns meses eu estava desesperada por dinheiro para salvar meu pai. Aceitei me casar com um estranho por conveniência. E agora? Agora estou na lua de mel mais romântica do mundo, grávida, completamente apaixonada pelo meu marido." Marcelo a virou em seus braços para encará-la. "Mari, posso te contar um segredo? Sempre. Mesmo quando era só um contrato, eu já estava começando a me apaixonar por você. Você mudou minha vida muito antes de eu perceber." "Como assim?" "Você me fez querer ser melhor. Me fez perceber que eu podia ser responsável, confiável, presente. Você viu potencial em mim quando nem eu via." Mariana acariciou o rosto dele. "E você me fez acreditar que eu podia ter mais do que imaginava. Que podia ser amada, ter uma família, realizar meus sonhos. Aliás", disse Marcelo sorrindo, "tenho uma surpresa para você." "Que tipo de surpresa?" "Quando voltarmos ao Brasil, você vai assumir a gerência de desenvolvimento de novos negócios da empresa e terá um orçamento para criar seu próprio departamento de consultoria para pequenas empresas." Mariana ficou boquiaberta. "Marcelo, você não pode estar falando sério." "Estou completamente sério. Você merece realizar seus sonhos profissionais também." Ela o beijou intensamente. "Eu te amo tanto", murmurou contra os lábios dele. "Eu também te amo." Eles ficaram ali abraçados, observando Veneza se iluminar com as luzes da noite. 6 meses depois, Hospital São Luís. Era 3 da manhã quando Mariana acordou com uma dor forte no baixo ventre. Aos 8 meses e meio de gravidez, ela já havia tido alguns alarmes falsos. Mas desta vez algo parecia diferente. "Marcelo", sussurrou, balançando suavemente o ombro do marido. "Marcelo, acorda." Ele despertou imediatamente, como havia feito
todas as noites nas últimas semanas. O que foi, amor? Está tudo bem? Acho que chegou a hora. Marcelo sentou na cama, completamente alerta. Tem certeza? Como você está se sentindo? As contrações começaram há 1 hora, mas agora estão mais fortes e regulares. Mariana respirou fundo quando outra onda de dor a atingiu. Acho que nossa filha não quer mais esperar. Em questão de minutos, eles estavam no carro a caminho do hospital. Marcelo dirigia com cuidado, mas com pressa, uma das mãos no volante e a outra segurando a de Mariana. Calma, Alice, murmurou, Mariana acariciando a barriga. Mamãe e papai estão quase chegando no hospital. Ela já tem pressa igual ao pai, brincou Marcelo tentando aliviar a tensão. Espero que tenha a paciência da mãe para compensar, respondeu Mariana, sorrindo entre uma contração e outra. No hospital, tudo aconteceu rapidamente. A equipe médica que havia acompanhado toda a gravidez de Mariana os recebeu com eficiência e carinho. Parece que a pequena Alice decidiu nascer hoje, disse Dr. Patrícia, a obstetra, após examinar Mariana. Você está com 6 centímetros de dilatação. Vamos para a sala de parto. Marcelo, vestido com a roupa cirúrgica azul, segurava firme a mão de Mariana, enquanto ela passava pelo trabalho de parto. Ele havia lido todos os livros sobre gravidez e parto, frequentado todas as aulas de preparação, mas nada o havia preparado para ver a mulher que amava passando por aquilo. Você é a mulher mais forte do mundo, murmurava ele, beijando a testa suada de Mariana. Estou tão orgulhoso de você. Não conseguiria fazer isso sem você, respondeu, ela apertando a mão dele durante mais uma contração. Às 6h23 da manhã, depois de quase 4 horas de trabalho de parto, Alice Novaes veio ao mundo. O primeiro choro da bebê ecoou pela sala, e tanto Marcelo quanto Mariana começaram a chorar junto. Ela é perfeita, disse Dr. Patrícia, colocando a bebê limpa e embrulhada nos braços de Mariana. 3,2 kg, 50 centímetros. Uma menina linda e saudável. Marcelo olhava para a filha com uma expressão de puro êxtase. Alice tinha cabelos escuros como os dele, mas quando abriu os olhinhos pela primeira vez, revelou o mesmo olhos da mãe. Oi, Alice, sussurrou Mariana, com lágrimas correndo pelo rosto. Eu sou a sua mamãe. E eu sou o seu papai, disse Marcelo, tocando delicadamente a pequena mão da filha, que imediatamente agarrou seu dedo. Nossa pequena princesa. Algumas horas depois, quando Mariana estava no quarto se recuperando, as famílias chegaram para conhecer Alice. Roberto Novaes, o avô, Corujão, estava radiante. Ela é idêntica a Mariana quando bebê, declarou segurando cuidadosamente a neta nos braços. Mas tem o queixo teimoso do Marcelo, riu Isabela, se derretendo de amor pela netinha. João e Conceição também estavam emocionados. João, agora completamente recuperado e saudável, segurava Alice com uma delicadeza que tocou o coração de todos. Minha netinha, murmurava ele. Vovô vai te ensinar a pescar, a andar de bicicleta, a ser corajosa como sua mãe. Conceição chorava, de alegria. Ela é um milagre, disse, uma bênção para nossa família. Mais tarde, quando todos já haviam ido embora e Alice dormia tranquilamente no berço ao lado da cama, Marcelo e Mariana ficaram sozinhos pela primeira vez como uma família de 3. Não acredito que ela é nossa, disse Marcelo sentado na cama ao lado de Mariana, ambos observando a filha dormir. Eu também não. Parece surreal. Mariana se aconchegou no braço do marido. Lembra quando tudo isso começou? Com aquele contrato maluco? Como eu poderia esquecer? Melhor decisão. Desesperada que já tomei na vida. Você acha que se as circunstâncias fossem diferentes, nós teríamos nos encontrado de qualquer jeito? Marcelo pensou por um momento. Acho que sim. Talvez de outra forma. Talvez demorasse mais. Mas acho que éramos destinados um ao outro. Alice é a prova disso. Mariana sorriu observando como a filha dormia pacificamente. Ela vai crescer sabendo que é amada, que tem uma família que a quer mais que tudo no mundo. E vai saber a história de como os pais se conheceram. Uma
História de amor que começou como um contrato de negócios. Marcelo riu baixinho. Vamos contar para ela quando for mais velha? Vamos contar tudo. Como o papai era um playboy irresponsável que não sabia o que queria da vida. Como a mamãe era uma mulher forte que salvou a família inteira. E como juntos eles descobriram que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados. Alice se mexeu ligeiramente no berço, fazendo um pequeno ruído adorável. Acho que ela aprova da história, sussurrou Mariana. Marcelo se levantou e pegou Alice cuidadosamente, trazendo-a para a cama. Os três ficaram ali, uma família completa. Alice segura entre os pais que a amavam incondicionalmente. Bem-vinda ao mundo, Alice Novaes, murmurou Marcelo beijando a cabecinha da filha. Você vai ter uma vida cheia de amor, aventuras e histórias para contar. Mariana observava o marido com a filha e sentia o coração transbordar de felicidade. Quem diria que um contrato desesperado por dinheiro se transformaria no maior presente que a vida poderia dar? Alice abriu os olhinhos azuis mais uma vez, como se estivesse observando os pais. Memorizem seus rostos. E naquele momento, Marcelo e Mariana souberam que suas vidas estavam completas. O contrato havia acabado há muito tempo. O que restara era amor puro, verdadeiro e eterno. E uma pequena Alice que seria criada sabendo que o amor verdadeiro existe, que famílias podem ser formadas das maneiras mais inesperadas e que, às vezes, os melhores finais felizes começam com os começos mais improváveis. Eu amo vocês duas, mais que tudo no universo, sussurrou Marcelo. E nós te amamos também, respondeu Mariana, selando aquele momento perfeito com um beijo suave. Lá fora, o sol nascia sobre São Paulo, iluminando o início de uma nova fase da vida da família Novaes. Uma fase que seria escrita não em contratos ou acordos, mas em momentos como aquele, pequenos, perfeitos e infinitamente preciosos. E assim, o que começou como um contrato de conveniência se tornou a fundação de uma família construída sobre amor verdadeiro, confiança e a pequena Alice, a prova viva de que os milagres mais bonitos acontecem quando menos esperamos. Algumas das melhores histórias de amor começam como as mais improváveis. E às vezes, o que parece ser apenas um acordo de negócios pode se transformar no negócio da vida inteira. O amor verdadeiro. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.